Aqui há um homem, Senhor, Deus amado e Deus querido, a qual dispôs a tua vida ao seu chamado, a qual acreditou, Pai, naquilo que o Senhor falou com ele há anos e anos e anos atrás. O Senhor sabe, Deus amado, o quanto esse homem já passou, tudo o que ele já viveu. Mas muitas das vezes, Pai amado, Pai querido, já passou sim no coração dele: ah, Pai, eu não aguento mais. Mas sempre o Senhor vinha com a mão estendida, sempre o Senhor falava com ele: filho, eu preciso, eu te escolhi, filho meu. Muitas das vezes ele largou tudo, Pai. Muitas das vezes, ó Pai, até o celeiro dele estava com dificuldade, mas ele não olhou para essa dificuldade, Senhor. Ele ergueu a cabeça, ele creu nas tuas promessas, ele falou: Pai, eis-me aqui. Quantas das vezes, Pai, o teu filho olhou para dentro da carteira e não tinha nada, mas ele não deixava de ter fé, de acreditar naquilo que o Senhor propôs sobre a vida dele. Ah, Pai, usa esse homem hoje, para que ele possa tocar os nossos corações, para que ele possa tocar gerações, Senhor, para que nós possamos ser aperfeiçoados através da tua palavra, que é viva e eficaz. Que o pastor Charles, ó Pai, seja bendito sobre essa terra, que os sonhos e o projeto desse homem venham se romper, Senhor, em nome de Jesus. Porque aqui há, Pai, um homem que carrega a esperança do Senhor, um homem que não desiste e que acredita cada dia mais. Aqui, Pai, com os meus lábios eu posso declarar que há um valente do Senhor. Arabachei de cantarabasuriei derei de canterei varabasuriei de cantarás. Por isso, Pai, usa ele essa noite. Derrama sobre ele ousadia, graça, poder, sabedoria do céu nesse momento, para que ele possa fluir, Senhor. É o que eu lhe peço, em nome de Jesus. Amém e amém. Obrigado, Jesus. Hoje é sua morada, a minha alma buscava e nada me completava. A tua presença é o que faltava em mim. Minha vida foi transformada. Eu não te troco por nada. Não há espaço pra mais nada. Todo vazio que havia em mim, hoje é sua morada. A minha alma buscava e nada me completava. A tua presença que faltava em mim, minha vida foi transformada. Você pode continuar adorando a Ele. Minha Quem é esse? vida foi transformada. Se você pode adorar um pouco mais, exalte a Ele um pouco mais, glorifique Ele um pouco mais. E quem é esse que era sem pecado e não brigou no lugar da morte, vida meu cordeiro que por mim se entregou e os meus pecados levou. Quem é esse que era sem pecado e não brigou no lugar da morte, vida glorificou. E o cordeiro que por mim se entregou e os meus pecados levou. Aleluia. Boa noite, irmãos. Vamos tentar de novo? Boa noite, irmãos. Graça e paz. Você está feliz nessa noite? Toma seu assento aí em nome de Jesus. Pela manhã, o Senhor colocou algo no nosso coração e os irmãos que estavam aqui de manhã vai ter a mesma percepção que eu tive, que quando nós estávamos ouvindo o Daniel falando aqui, parece que ele estava pela manhã, pela mensagem. E nós falamos que a gente nunca tem dimensão, irmãos, o que Deus vai fazer com a nossa vida. Nós não temos essa dimensão. Hoje nós estamos aqui,
amanhã a gente não sabe aonde a gente vai estar. E pela manhã o Senhor trouxe no nosso coração acerca de um irmão que em um domingo, que geralmente nós estávamos lá no outro galpão, e geralmente nos domingos eu não acordava cedo, mas nesse dia em particular eu acordei cedo. E assim que eu peguei o celular, uma mensagem do irmão me dizendo assim: meu irmão, não lembre de mim como um fracassado, mas lembre de mim como um trabalhador, um guerreiro. E naquela mesma hora, irmãos, o Senhor soprou no meu coração: isso é espírito de suicídio. Eu comecei a ligar para esse irmão, e ligar, eu não conseguia falar com ele. Ele: calma, irmão, está acontecendo algumas coisas. Eu falei amém, e não consegui falar com ele. E nesse período eu liguei para o pastor Verli, hoje nosso apóstolo. Falei assim: pastor, está acontecendo isso, entre em oração comigo. Liguei para o pastor Elton, está acontecendo isso, vamos entrar em oração. Irmãos, e começamos a entrar numa manhã de oração, sem saber o que o Senhor faria naquele dia. E quando foi pela noite, o irmão me mandou um vídeo, dizendo: olha a besteira que eu ia fazer. E no vídeo mostra que ele, como alguns de vocês, triste, desesperado, sem saber o que fazer, ia tirar a sua vida. Subiu em uma passarela, ia se jogar de lá, no meio de uma BR. E foi nesse momento que nós estávamos orando. Deus enviou um caminhoneiro e colocou a carreta embaixo para ele não pular. E no vídeo, ele pensando em pular, o bombeiro foi lá e tirou ele. E o Senhor soprou isso e me lembrou isso. Hoje, para a glória de Deus, Deus curou ele, Deus libertou ele, Deus deu para ele um novo emprego, um novo veículo. E ele anda o Brasil inteiro. E hoje eu tenho o prazer de falar: onde você está, meu amigo? Eu estou no Ceará, eu estou em Brasília. Porque alguém lembrou dele. Deus fez com que ele se lembrasse de mim. E nós precisamos de pessoas que se preocupem com a gente, que se importem com a gente. E essa noite, eu quero presentear você. Quantos trouxeram o celular? Dão glória a Deus aí. Pega seu celular. Nós fizemos isso pela manhã. Pela manhã não foi programado, mas à noite o Senhor falou para mim fazer isso novamente. Eu quero... Quem sabe tem pessoas que o Senhor coloca no nosso caminho para a gente mudar a história dele, mudar a história dela. Eu não sei como que você entrou e nem como você está aqui, mas quem sabe no meio de todas essas pessoas que você conversa ou que você liga, tem alguém que precisa ouvir a sua voz, em que você agora vai mandar uma mensagem para ele, vai mandar uma mensagem para ela, dizendo: eu te amo. Fala com ele, fala com ela: você é importante para mim. Não sei se você está brigado com seu pai, brigado com a sua mãe. Quem sabe você entrou por essas portas brigado com o seu marido, com a sua esposa, e você acha nesse lugar um refrigério. Então é hora de retribuir para alguém. Pega seu celular, manda para alguém agora no meio do culto, e pode escrever assim: ó, o pastor falou que é para mim ligar para você, mandar uma mensagem para você, dizendo que eu te amo, e Deus, Ele te ama também, e eu não abro mão da tua vida, eu não abro mão da tua casa, eu não abro mão da tua família. Deus me colocou perto de você e no seu caminho, para ser um instrumento de Deus, para você não desistir, para você não parar, porque você é importante para mim. Mande para ele, mande para ela. Enquanto os irmãos vão louvando aqui, mande, fala: você é importante para mim, eu te amo.
Nós mandamos mensagem para tudo. Mas essa declaração de amor, às vezes nós precisamos declarar. Aleluia, arabandá, sonia, comandai. Fala, Deus, nessa noite. Seu amor me purifica. Eu quero ser limpo como na mão do teu poder, Senhor. Quebra o meu orgulho. Eu quero descer e mergulhar nas asas do seu amor. Me purifica. Eu quero ser limpo como na mão do teu poder. Aleluia. Vamos continuar sendo profeta na vida dos outros? Amém ou não amém? Amém ou não amém? Então fique sobre seus pés. Procure alguém que você queira dar um abraço nele ou nela. Saia do seu lugar e diga: com ele ou com ela, você é importante para mim. Você é importante para mim. Dê um abraço nele, dê um abraço nela. Quem sabe ninguém acreditou na tua vida, na sua casa, no seu ministério. Mas existe pessoas aqui dentro para abençoar a sua vida, para abençoar a tua casa. Um abraço é libertador. Uma palavra amiga, ela é transformadora. Se você deixar Deus operar, Ele vai fazer em você e através de você. Deus precisa só de uma pessoa para se levantar, para colocar a mão no arado e não abrir mão, e não abrir mão. Tu és a cura. Creio que tudo para mim. Creio que tu és a vida. Creio que não há outro igual a ti. Em Jesus eu preciso Aleluia. de ti. Amém, irmãos? O mais importante de que quando nós liberamos essa palavra de perdão e eu te amo, quem é mais abençoado não é quem recebe, é quem dá. Quanto tempo tem que você não falava com essa pessoa que você amava ela? E você mandando para ela e ela falou assim: ele lembrou de mim. Ela se lembrou de mim. E às vezes são pequenas coisas, irmãos, que como Daniel falou, às vezes nós humanamente dizendo, nós erramos. Nós trazemos tristeza sobre a vida das pessoas. Nós magoamos pessoas e as pessoas também nos magoam. E isso quer dizer que nós somos seres humanos errantes, mas a vontade da gente é de acertar. Amém? Você está feliz nessa noite? Toma o seu assento aí em nome de Jesus. Abra sua Bíblia em Lucas capítulo 15, a partir do versículo 11. Em nome de Jesus. Aleluia. Diz assim a palavra do Senhor. E disse Jesus: um certo homem, ele tinha 2 filhos. Versículo 2. Aleluia. Versículo 12. Aleluia. E o mais moço dele disse ao pai: dá-me a parte da fazenda.
que me pertence. E o pai repartiu por eles a fazenda. E poucos dias depois, o filho mais novo, ajuntando tudo, partiu para uma terra longínqua e ali desperdiçou a sua fazenda, vivendo dissolutamente. Versículo 14. E havendo ele gastado tudo, houve naquela terra uma grande fome, e começou a padecer necessidades. E foi, e chegou-se a um dos cidadãos daquela terra, o qual mandou para os seus campos, ele, aquele homem que estava triste e sem esperança, para apacentar porcos. Aleluia. E desejava encher o seu estômago com as bolotas que os porcos comiam, e ninguém lhe dava nada. Versículo 17. E caindo em si disse: quantos trabalhadores de meu pai têm abundância de pão, e eu aqui perecendo fome. Feche seus olhos, deixa eu abençoar a sua vida. Deus, nessa noite, Pai, eu creio que o Senhor é um Deus direcionador de tudo. Ainda que nós fazemos, ó Deus, ou tentamos fazer a nossa vontade, o Senhor sempre tem o seu jeito de trabalhar, a sua forma de trabalhar. Pai, nós apenas somos trabalhadores, nós somos apenas semeadores, Pai, mediante a uma obra que o Senhor colocou na nossa vida. Eu te peço, Pai, que esse que está sentado, Pai, ouvindo a sua palavra, ele possa receber de uma maneira especial, de uma maneira gloriosa, que não é nunca sobre nós, é sobre tudo aquilo que o Senhor pode fazer. E nós temos a certeza, Deus, que uma semente, Pai, valiosa, ela muda uma vida, uma família, um bairro, uma cidade, um estado, um país. Eu não sei qual é a necessidade do meu irmão, mas eu sei, Deus, que quando o Senhor entra, Pai, o Senhor faz infinitamente mais além do que tudo aquilo que pedimos, pensamos e imaginamos, segundo o poder do Senhor, Deus, que opera em nós e através de nós, em nome de Jesus. Amém? Você está bem? Está tranquilo agora? Está feliz com Jesus? Já pode ir embora tranquilo? Então vamos dar só a bênção apostólica. Mas falando sério, irmãos, essa passagem, ela é uma passagem que Jesus, todas as vezes quando ele era confrontado, Jesus, ele sempre tinha uma palavra. Mas não era uma palavra para desprezar, era uma palavra para erguer, para tirar todos aqueles que estavam ouvindo de outro patamar. E não sei se você teve a mesma curiosidade que eu tenho, que Jesus, ele sempre usava um linguajar mediante aquilo que as pessoas entendiam. E quando Jesus ele deu exemplos das flores do campo, Jesus estava falando com pessoas que entendiam de plantação, porque Jesus, ele era estrategista. Tem um irmão aqui que eu brinco muito com ele, quando a esposa dele está tocando, eu falo, ó, faz coraçãozinho para ela que a irmã está de olho em você. Então, que são estratégias que a gente usa para poder conquistar o irmão, para conquistar aquela família, para chegar mais perto, para que essa família olhe para a gente e fale assim, nós podemos confiar nessa pessoa, nós podemos pedir oração para ele. E era isso que Jesus queria. E o apóstolo Paulo também foi na mesma linhagem. O apóstolo Paulo, ele olhava o tipo de pessoas que ele ia conversar e ele usava também o mesmo linguajar, ao ponto da Bíblia dizer, certa feita, Paulo dizendo, usai as armaduras, mas não as armaduras físicas, as armaduras espirituais, o capacete da salvação, a couraça da justiça, o cinto, o escudo e a espada, porque naquela época eram os instrumentos ou as ferramentas mais avançadas que tinham na época. Paulo estava falando para as pessoas que entendiam de guerra, pessoas que entendiam de instrumentos. Então, o que nós entendemos? Jesus, ele sempre vai falar com a gente do jeito que nós entendemos, do jeito que a gente se expressa, do jeito que a gente quer falar. Não que um tem uma
uma oração, uma leitura melhor. Não, irmão, não quer dizer que um é apóstolo, que um é pastor, que um é diácono, que um vão ser melhor que o outro. Não, irmão, muito pelo contrário. Deus, ele usa quem ele quer, da maneira que ele quer, do jeito que ele quer e na hora que ele quer. A única coisa que nós precisamos entender é que nós precisamos entrar na boa e perfeita vontade de Deus. E qual é a boa, perfeita e agradável vontade de Deus? É olhar para Ele e falar assim: Senhor, eu não sei aonde o Senhor precisa me usar, mas eu sei, Pai, na hora que o Senhor precisar me usar, o Senhor me usa do jeito que o Senhor quer. Se o Senhor quer que eu entre lá no hospital e libere uma palavra para aquele meu irmão, para aquela minha irmã, seja curado, seja liberto, seja sarado, Senhor, eis aqui a minha vida. Se o Senhor quer, Pai, que eu entre em uma boca de fumo para liberar uma palavra, Senhor, se o Senhor vê em mim essa capacidade, não retenha, Pai, muito pelo contrário, me leve lá, Deus, que eu quero ser um instrumento usado nas suas mãos. Ou quem sabe você é como um dos muitos barbeiros que tem aqui na nossa igreja, para a glória de Deus. Eu vou pegar o exemplo do nosso irmão Bel. Quem sabe na hora que ele está cortando o cabelo lá, Deus usa ele para dizer: meu irmão, eu não sei como está a tua vida, mas eu quero te dizer que Jesus, ele te ama do jeito que você é, independente de qualquer coisa. Então, naquele momento, o Bel, usando o ofício que ele tem, a ferramenta que ele tem, o trabalho que ele tem, Deus usa ele da maneira que ele é e da maneira que ele pode fazer. E Jesus era dessa forma. Aí Jesus, olhando o tipo de pessoas, eu acredito, a Bíblia não fala isso, eu acredito que naquele meio Jesus estava falando para famílias. E Jesus fala assim: havia certo homem que tinha 2 filhos. E esse homem era um homem rico, um homem de muita posses. Mas certa feita, um dos seus filhos disse para ele: pai, eu sei que o senhor tem muito dinheiro, me dá a minha parte, eu quero ir embora, já estou cansado disso aqui tudo. Eu nunca vi, irmãos, vamos colocar para os dias de hoje, quem esteja cansado de dinheiro. Seria bom, né? A gente está cansado de tanto dinheiro, né? E ele falou: Senhor, já estou cansado, me dá a minha parte. A Bíblia diz que o pai não disse nada, foi lá, pegou todo o dinheiro e dividiu para ambos os filhos. Aquele filho, a Bíblia nem fala que aquele filho despediu do pai. A Bíblia fala que aquele filho pegou tudo, põe nas costas e ó, perna para quem te quer. E ter dinheiro sem direção, sem saber o que fazer, é um perigo danado. E sem o Senhor é mais perigoso ainda. A Bíblia fala que aquele moço, ele começou a realizar tudo aquilo que estava dentro do seu coração. Aí Jesus, certa feita, disse que nós temos que guardar as coisas boas dentro do nosso tesouro. Nós falamos aquilo que o coração está cheio, que é o nosso tesouro. E aquele homem, ele saiu para desfrutar do dinheiro que não era dele e realizar os desejos carnal dele. Ao ponto da Bíblia dizer no livro de Gálatas que o espírito luta contra a carne e a carne luta contra o espírito. E naquele mesmo momento, aquele moço, ele deu lugar à carne, irmãos. Quantos de nós não estamos sentados aqui e temos desejos e vontades inúmeras? Se a gente tivesse muito dinheiro, eu ia para uma concessionária e comprava um Porsche. Não era assim? Se a gente tivesse muito dinheiro, ia ser manto, né? Era. Porque são coisas que estão dentro do nosso coração. Se a gente tivesse muito dinheiro, a gente ia comprar uma mansão com piscina. Não é assim? Colocar o Davi nas melhores escolas, fazer aquela poupança maravilhosa. Não é assim? Porque são desejos que nós temos, irmão. E não tem nada errado nisso.
Errado é a gente fazer aquilo que não está no coração de Deus, ao ponto da Bíblia dizer em Isaías capítulo 1, versículo 19, se a gente quiser ouvir Ele, nós vamos comer o melhor dessa terra. A Bíblia não fala que nós vamos fazer tudo aquilo que a gente quer, tudo aquilo que o nosso coração pede, tudo aquilo que a nossa carne pede, não. A Bíblia fala, se a gente quiser ir ouvir a Ele, então Ele só vai falar para a gente os segredos do céu, aquilo que está guardado no céu. Então nós vamos comer o melhor dessa terra. Então está aí o primeiro erro: fazer as vontades da carne, fazer aquilo que a gente tem vontade de fazer, que é perigoso. E aquele moço pegou tudo. Eu não sei quanto de dinheiro que ela, mas a Bíblia fala que aquele homem pegou toda a sua fortuna e dividiu em duas partes. E a Bíblia não fala que aquele filho despediu do pai, não fala que o pai despediu do filho, não, a Bíblia fala que aquele moço, ele só pegou a fortuna que não era dele, mas para ele, aquele dinheiro era dele e não era. E sabe o que a gente está fazendo? Está dando ordem em dinheiro dos outros. Fazendo, por quê? Quando uma pessoa chega para contar um problema para a gente, não é assim? Nós temos uma solução rápida. Não é assim, irmãos? Ou acontece só lá no Mangueiras? Em outros lugares também acontece? Nós somos bons, irmãos. Você pode estar passando, o irmão chega para você e fala assim: Flávio, estou passando uma luta assim, assim, assim. Ô, irmão, manda. E a gente tem um script pronto, aquilo que a Bíblia diz, aquilo que a Bíblia pode fazer, como Deus pode operar, como Deus vai fazer, como Deus vai transformar. Nós somos bons nisso. E foi isso que aquele moço fez. Falou assim: pai, o dinheiro que o Senhor tem não é seu, o Senhor não sabe administrar, o Senhor não sabe o que fazer, me dá a minha parte. Imagina o coração daquele pai, irmãos. Em o pai dizendo assim, em o pai ouvindo do filho: o Senhor não sabe ser um bom administrador, o Senhor não sabe o que vai fazer com o seu dinheiro, me dá para mim que eu sei o que eu vou fazer. E a Bíblia fala que aquele moço saiu, gastou todo o dinheiro que não era dele, ao ponto da Bíblia dizer que quando ele tinha dinheiro, ele tinha muitos amigos, amigos que diziam ser amigos que estavam com ele, até o dinheiro acabar. E eu me lembro do meu pai. Eu falei pela manhã, quando eu me converti, que eu batizei em 6 de dezembro de 1998. Irmãos, e eu procurava sentar nos primeiros bancos, e eu ouvi uma palavra dizendo, quando ia um pregador, quando ia o pastor, falava assim: irmãos, estendam as suas mãos, tudo aquilo que você declarar para o pastor, para o pregador, vai voltar para você em dobro. Eu falei: eita, está aí o segredo. E eu orava, irmão, para Deus, que a palavra do pastor, ele chegue, que ele seja usado, que ele seja usado. Irmãos, ele ia para a direita, eu ia para a direita, ele ia para a esquerda, eu ia para a esquerda. Eu queria o que ele tinha, eu queria a graça dele, irmãos, eu queria muito. Mas quando eu chegava dentro de casa, qual era o cenário, Robert? O meu pai, deitado no sofá, de tanto beber, de tanta bebida, ele em casa ficava assim, ó, lotado. Era truco, era cerveja, e muito, irmãos. Esse era o cenário da minha vida. E eu orava a Deus, falava: Deus, muda essa história. E certa feita eu orei a Deus, eu falei assim: Senhor, eu fiz igual o Daniel. Senhor, do que adianta sair de cultos maravilhosos e chegar aqui, Deus, e ver o meu pai bêbado? Que Deus é esse? Essa era a minha oração, Daniel.
porque eu me sentia incapacitado de fazer algumas coisas. Mas tem coisa que não é natural. Tem coisas que são espirituais, e a Bíblia fala que o homem natural, ele não entende o que é espiritual, mas o homem espiritual, ele conhece, ele entende, e ele discerne todas as coisas que são espirituais. Então não para, filho. E essa era a minha oração, Deus, de que vale a pena. E sabe o que Deus falava para mim, Flávio? Naquela época? Nada. E eu andava 2 quilômetros, irmão, mais ou menos, da minha casa até na igreja. Nunca recebi uma carona. Mas todos os cultos eu estava. Era culto de segunda, era culto de quarta, era culto de sexta, era escola dominical. Até o coral eu entrei. Imagina, misericórdia, Jesus. Até pro coral eu entrei, só que no coral não é todo mundo cantando, todo mundo canta bem, né? Passa batida. Até no coral. Porque eu queria, irmãos, aquela graça e aquela unção. E depois de alguns anos, irmãos, orando, perseverando, jejuando, eu jejuei mais de 1 ano direto. Mais de 1 ano. Todos os dias, sem falhar um. Para ver Deus salvar minha casa, Flávio. E Deus foi de encontro à minha casa. E foi salvando um por um. Um por um. E hoje eu posso dizer, Ebenezer, eu e a minha casa servimos ao Senhor. E a Bíblia nos relata que aquele moço, ele começou a olhar porcos. E muitos de nós dizemos que aquele moço comeu a comida dos porcos, não é isso? Amém ou não amém? Você está aqui, dá uma glória a Deus aí? Você já ouviu, já falou isso? Amém ou não amém? Vocês estão com medo de quê? Não, ele não comeu, irmão. A Bíblia fala que ele desejou. E a gente tem um erro, Bel, de falar aquilo que a Bíblia diz, que a Bíblia não diz. Ele não comeu a comida dos porcos, a Bíblia diz que ele desejou. Mas ao mesmo tempo que ele desejou, a Bíblia diz que ele se lembrou. E quando fala essa palavra, e ele se lembrou, a Bíblia fala em Gênesis capítulo 8, versículo 1, e Deus se lembrou de Noé e de toda a família que estava com ele dentro da arca, em um momento onde não tinha mais nenhum ser humano sobre a face da terra, não tinha nenhuma montanha, todas as montanhas foram cobertas sobre todas as águas. Em Gênesis capítulo 8, versículo 1, a Bíblia diz, e Deus se lembrou de Noé e fez passar um vento e abaixar as águas. Sabe o que nós precisamos nessa noite? Se lembrar de Deus para que Ele se lembre da gente. Nós precisamos nos levantar, se lembrar do Senhor, das boas coisas que Ele fez e lembrar dEle para que Ele se lembre da gente. E a Bíblia diz que aquele moço, ele voltou para sua casa. E a Bíblia diz que quando Efigênia ele voltou, o pai se alegrou tanto, mas tanto, que deu para ele novas vestes e um anel novo e novas sandálias. E é isso que o Senhor quer fazer com a gente nessa noite. Nos dar novas sandálias, nos dar novas vestes e colocar sobre nós um anel. Os passos, as novas sandálias quer dizer, Jesus conserta os passos que precisam ser consertados. Porque tem caminhos, irmãos, e a Bíblia fala, há caminhos que para o homem que parecem ser perfeitos.
mas o caminho, o final é morte. Quem aqui quer ir para o céu? Dá um glória a Deus aí. Quem aqui quer ir para o céu? Dá um aleluia. Mas para ir para o céu nós temos que morrer, irmão. Aí a gente até pensa, né, Gilson? Você quer morrer para o céu ou não, né, Márcio? Jesus conserta os meus passos. Porque às vezes tem locais, irmãos, que o Senhor não quer que a gente vá. E a gente está insistindo em caminhos que o Senhor não quer que a gente vá. E quando falamos de vestimentas, quer dizer, Deus ele quer colocar sobre nós uma nova autoridade. Jesus está falando aquilo que está escrito em 2 Coríntios capítulo 5, versículo 17. Assim, pois, se você está em Cristo, você é uma nova criatura, você tem vestes novas, o que passou, passou, agora é tudo novo sobre a tua vida, que você é uma nova criatura em Cristo Jesus. Você é. Porque Jesus ele vai vir e ele não vai tardar. Os sinais estão todos aí, irmãos. Poucos faltam se cumprir. E às vezes o que está atrasando a volta de Jesus sou eu e você. Quem está atrasando o retorno de Jesus sou eu e você. A Bíblia diz que nos finais dos tempos teriam guerras. Está tendo guerras? A Bíblia diz que nos finais dos tempos teriam rumores de guerra. Pai contra filho, filho contra pai, nação contra nação, reino contra reino, pestes, enfermidades. E Jesus ainda continua dizendo, e isso é o princípio das dores, mas quando o evangelho for pregado a toda criatura, aí virá. Nós fizemos como aquele filho. Preocupamos com coisas, mas não com o reino. Nós nos preocupamos com as coisas, não com o reino. Aquele filho se preocupou com o dinheiro e não preocupou com o sentimento do pai. Porque a gente, como pai, a gente não quer o mal para os nossos filhos. A gente quer que os nossos filhos sejam vencedores. A gente quer que os nossos filhos não passem as lutas e as dificuldades que a gente passou. A gente não quer que os nossos filhos passem por momentos e lágrimas que nós passamos, não é assim, irmão Márcio? A gente não quer. A gente quer chegar ao final da vida, Daniel, e dizer, Senhor, está entregue aqui os meus filhos. Eu eduquei eles. Eu ensinei o caminho. Eu fiz aquilo que o Senhor quis. Porque o desejo da gente como pai é que os nossos filhos sejam vencedores na vida. Que eles olhem para a gente e dizem, eu quero ser igual ao meu pai. Eu quero ser igual à minha mãe. Porque no momento de dificuldade, no momento de tristeza, ele não lembra do apóstolo Paulo, ele lembra de você, daquele pai que ora, daquela mãe que ora, daquela mãe que não desiste, daquele pai que não desiste, daquele pai que levanta pela manhã, que vai trabalhar, que chega à noite, mas quando chega de noite ele dá um abraço no filho, dá um abraço na filha e diz, papai te ama.
Pastor, eu não faço isso. Então está na hora de nós consertarmos esses passos. Pastor, eu fui muito machucado pelo meu pai, eu fui muito machucado pela minha mãe. Pastor, eu fui agredido fisicamente, com palavras. Então está na hora de você consertar os seus passos e deixar que o pai que não reclamou, que quando você saiu da casa dele sem despedir, sem falar nada, sem pedir a bênção, ele ainda continua te esperando. A Bíblia fala que aquele pai recebeu os filhos de braços abertos e deu para ele um anel novo. Sabe o que simboliza o anel? Na cultura judaica, o anel ele tem o símbolo da família. Com aquele anel mostrava quem ele era, Bel, e de qual família ele representava. Aquele anel poderia assinar, darande comandébia, papéis importantes. O pai estava falando para o filho: filho, eu estou te devolvendo tudo. Filho, eu estou te devolvendo a dignidade. Até outro dia atrás você era uma pessoa que estava perambulando por aí, mas agora você voltou a ser o meu filho. E eu te amo, independente de qualquer coisa. Filho, eu te amo, independente de qualquer coisa. Vem pra cá, deixa eu cuidar da tua vida, deixa eu cuidar do teu coração, deixa eu cuidar dos seus sentimentos. Às vezes é muito difícil recomeçar. É muito difícil acreditar na rapenecomandébia quando a gente já está lá no chão. E às vezes expressar, dançar, às vezes é um escape para esconder a tristeza ou tudo aquilo que se passa por dentro. E às vezes ninguém sabe, ninguém percebe. Às vezes quando nós oramos e dizemos assim: Senhor, se é o Senhor, me dá um sinal. Se é o Senhor, se lembra de mim. Se é o Senhor, Deus, faça alguma coisa, Pai. Não deixa que eu seja enganado, comandébia. Mesmo que a gente conte, filhas, as orações, mas no tempo determinado Ele entrega a bênção. Pessoas vão entrar sobre as nossas vidas e deixar marcas, mas o Pai que é poderoso para fazer infinitamente mais além do que tudo aquilo que você pensa. Eu sei como está o teu coração, comandébia, e mostrar para as pessoas uma fortaleza. Essa é a parte mais difícil. Sorrir. Mas essa noite Deus manda te dizer: eu sou um Deus que esquadrinha o teu coração. E a sua oração é: Deus, me carrega, me guarda, cura todas as feridas, arapenecomandébia. E essa noite é noite do Senhor curar o teu coração, curar a tua vida. Não existe problema que Deus não possa entrar, não possa curar, não possa transformar. Eu queria era isso, Deus, que o Senhor se lembrasse de mim, ainda com tantas falhas. Será que o Senhor ainda precisa da minha vida? Será que o Senhor precisa de uma pessoa como eu? Não é como nós somos, filha, mas é como nós nos apresentamos para Ele. Ainda no cantinho, com medo de orar e falar com Ele, Ele escuta até o sussurro. Então somente eu sou um Deus, filha, assim diz o Todo-Poderoso, um Deus que presenteia além do que aquilo que nós pedimos. Lembra como você falou: Deus, eu preciso assim, 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 e o Senhor está enviando mais do que eu mereço.
Então, Deus, me cura primeiro, para que eu possa retribuir, Deus, aquilo que o Senhor tem feito para com a minha vida e para com a minha casa. Ele está pronto. Novas sandálias pra suportar o ide, pôs um anel em meu dedo e me tirou o medo. Novas sandálias, disse, vai. Você pode adorar a Ele. Me despedi dos meus pais. Eu queimei minhas carroças e eu afundei meus barcos no cais. Aleluia. E agora, pastor? Com as vestes novas, com o anel no dedo, o que fazer? Não é isso? Não é assim a pergunta? Não é essa a pergunta? É mais ou menos quando a gente casa, não é assim, Vitinho? A gente casou, acabou a festa. E agora? Não é assim? Foi assim com você, só comigo? Foi assim, né? Aí nós caímos numa realidade, quando a gente acorda primeiro mês e falamos, nossa, eu tô casado. Não é assim? Ou aconteceu só comigo? Você também, Letícia? Fica glória. A gente fala agora, mudou as responsabilidades. A gente não pode parar de caminhar. A gente não pode parar de caminhar, filha. A Bíblia diz da seguinte maneira: ainda que, a Bíblia fala dessa forma, o homem caia por 7 vezes, mas por 7 vezes o Senhor o levanta. O que quer dizer? O Senhor sempre vai acreditar na gente. Não é nunca sobre as nossas fraquezas, né? Porque quando nós olhamos para o Pai, a gente nunca vê que Ele é um triste, é um fraco. Não, a gente no momento de dificuldade, de socorro, quem a gente clama? O Pai. É assim mesmo, Bel? É da glória, hein? É forte, né? Então, nos momentos de dificuldades, o seu Pai nunca esqueceu de você. Nem o espiritual e nem o físico. Então não pare e não desista. Porque da mesma maneira que Ele cura lá, Bel, Ele cura aqui também. Da mesma forma que Ele transforma lá, Ele transforma aqui. Mesmo quando a gente fala assim, Senhor, já saiu das minhas mãos. Já saiu, Deus. E não foi isso que eu programei, dará prenecobandébia. E às vezes o que mais dói é a gente pregar para tanta gente, aranecobandébia, orar para tanta gente, aranecobandai, e ver e parecer que a oração ela vale só para os outros, mas para nossa casa ela não vale. E nós nos achegamos até o Senhor de joelhos e sem palavra e sem força, dizendo: Senhor, ai Jesus, essa é a noite de cura, essa é uma noite de transformação, é uma noite da gente deixar Deus trazer para fora as nossas fraquezas, aquilo que a gente não pode, para mostrar aquilo que Ele é dentro de nós. O Pai, Ele sempre está esperando, Ele não vai desistir de mim, Ele não vai desistir de você, muito pelo contrário, Ele vai
vai se levantar ao nosso favor. Ele vai se levantar. Ele não é um Deus que se esquece. Às vezes nós passamos por lutas de aprondecobandébia, que a gente fala assim: Senhor, eu não vou suportar. E nós nos perguntamos: Deus, por que eu passo por tanta luta? Deus está te forjando, filha, para algo glorioso e algo tão poderoso, que talvez até no momento você não entenda, você não compreende a Ranecobandébia, ao ponto da gente dizer: Senhor, será que a próxima luta que vier vai ser maior do que essa? Será que a próxima eu vou suportar? Nós fomos forjados. Nós fomos forjados para vencer. Nós fomos forjados, filhas, para vencer. Não deixe o inimigo soprar no teu coração, na tua mente, que você não vai conseguir, que vai ser um fracasso, como muitas foram. Muitas que estavam ao teu lado pararam, desistiram, não prosseguiram. E o inimigo soprou no teu coração: você é a próxima. E eu libero uma palavra sobre a tua vida. Eu repreendo essa palavra. Você não vai desistir. O que o Senhor tem sobre a tua vida é algo grandioso, poderoso. Ainda que Ele se levante, eu libero sobre a palavra do Senhor. Se o inimigo veio sobre um caminho, por 7 caminhos ele vai ter que sair, em nome de Jesus. Eu não aceito, irmãos, nós entrarmos num ambiente como esse e irmos embora da mesma maneira. Não, não. É Ele que está aqui. É Ele que está trabalhando em meu favor. É Ele que está guerreando as minhas guerras. Eu não conheço o meu amanhã, mas Ele já foi lá e Ele já deu ordem aos seus anjos para estar trabalhando em meu favor e a favor da minha casa. Quando me faltarem forças, a Bíblia diz que Ele vai fazer de mim e vai me dar asas como águia, para eu não me cansar, para eu não me fadigar, para eu voltar a sonhar, para eu voltar a caminhar. Por que o Senhor está dizendo tudo isso, pastor? Porque um filho que abandonou tudo sem saber o que ia fazer, e você não está aqui sem saber o que vai fazer, não, muito pelo contrário. Nós estamos aqui conduzindo vocês para morar no céu. Nós estamos aqui como uma ferramenta para levar vocês para morar lá no céu. Eu falei o segredo pela manhã, eu quero liberar esse segredo para você hoje. Talvez você nunca ouviu isso, irmãos. Pastor, da onde o Senhor tirou isso, irmão? Nós assentamos, nós estudamos e nós aprendemos com professores assim, que eu falei: meu Deus, nós somos espírito, que temos uma alma e habitamos um corpo, correto? Amém ou não amém? Você tem corpo e alma e espírito? Dá um glória a Deus aí, irmão. Eu quase acreditei. Você tem corpo, alma e espírito? Tem uns aí que também em dúvida. Tem mesmo, irmãos? Essa carne aqui, ela morreu, Jesus leva, não é isso? É isso mesmo? Essa carne aqui, a terra come? Aleluia. E o Espírito? E o Espírito? E acontece com o Espírito? Sobe, volta para Deus, é assim? E a alma? O que acontece com a alma? É julgado, não é isso mesmo? Mas aí a Bíblia diz, pastora, que no céu terá casas e as casas não terão portas, não é isso? Amém ou não amém? Amém. Você vai continuar me amando? Amém ou não amém, Sandra? Vai continuar me amando? Amém. Aí me vem a pergunta, a Bíblia diz que Jesus, ele morreu, ao terceiro dia ele ressuscitou, e depois que ele ressuscitou, Gilson, a Bíblia diz que ele ficou na terra mais 40 dias, correto? Amém ou não amém?
40 dias, e a Bíblia diz que nesses 40 dias ele ainda continuou realizando milagres extraordinários, mas no terceiro dia, quando ele ressuscitou, a Bíblia diz que ele se chegou no meio dos discípulos, e um discípulo chamado Tomé disse assim: Senhor, eu só acredito, seu Senhor, se o Senhor deixar eu não ver, não tocar. É daí que veio, né? Eu só acredito vendo. Não. A Bíblia diz que Tomé foi lá e Creu. fala, irmã. Creu. Tocou. Não é isso que a Bíblia diz? Amém. Se o corpo, a terra leva, se o espírito volta para Deus, se a alma é julgada, para que no céu nós vamos ter casa para morar? Nunca pensou nisso, não? E aí, velho? Parece que dá um nó na cabeça, não é? E aí, irmã? O que nós vamos fazer? Imagina o Espírito morando numa casa, aleluia, e atravessando do outro lado. Igual em filme, né? Não, irmão. Não tem nada disso. A Bíblia diz que quando Jesus vier e buscar a tua igreja, a Bíblia fala assim, ó, que os nossos corpos serão... Vocês lêem a Bíblia, não, irmãos? Os nossos corpos serão transformados. Por que o nosso corpo será transformado? Porque Jesus, ele veio aqui à terra, morreu ao terceiro dia, ele ressuscitou, mas depois dos 40 dias ele foi para o céu. Jesus, ele é um corpo transformado que mora no céu. Então o nosso corpo, ele vai ser transformado igual o corpo de Jesus para morar no céu. Então, para a gente chegar, irmãos, a esse nível, nós não podemos arredar o pé daquilo que ele vai fazer sobre a minha vida. Eu não posso arredar o pé daquilo que o Senhor está fazendo sobre a minha casa, porque eu posso até sair, mas ele sempre vai estar pronto para me esperar, com vestes novas, com sandália nova, com um anel novo, dizendo: vem de volta que eu te recebo, eu te restauro, eu te transformo, eu te dou uma nova vida, eu te curo, eu te liberto, e eu ainda te levo para morar comigo. Fique sobre seus pés, eu quero orar pela sua vida. Um anel em meu dedo me tirou medo. Eu não sei aonde os seus pés têm andado. Eu não sei como estão as suas vestes. E nem sei se você está sem autoridade, sem o anel. Eu não sei. Mas essa noite, ela pode ser uma noite de transformação. Uma noite de virada de chave. Talvez a porta ou as circunstâncias que você quer abrir, você não conhece do outro lado. Você não sabe o que tem do outro lado. Mas eu quero liberar algo sobre a tua vida. Quem está do outro lado se chama Jesus Cristo de Nazaré. Quem está do outro lado é aquele que pode te abençoar. Quem está do outro lado é aquele que pode transformar. Quem está do outro lado é aquele que vai dar uma mudada na tua vida. Quem está do outro lado é aquele que muitas pessoas não acreditavam em você, mas ele está dizendo: eu acredito na tua vida, eu acredito na tua casa, eu preciso colocar sobre você vestes novas, calçado novo, e te dar para você, restabelecer para você a autoridade. Pastor, eu preciso de uma dessas duas, de uma dessas três. Então eu quero orar para você. Eu quero que você seja corajoso, eu quero que você seja corajosa. E faça como o filho pródigo. Sai de uma situação de tristeza e vamos vir até o altar, para que a gente possa orar para você virar a chave da tua vida
e a sua vida ser transformada, não por nós, irmãos, mas primeiramente por o ato de coragem, pelo ato que você está querendo sair de um local e ir para outro, para se completar, para concretizar na tua vida o que está escrito em Colossenses capítulo 1. Ele quer te transportar do império das trevas para o reino do Filho do amor de Jesus. E enquanto os irmãos estão orando, eu quero convidar você para estar aqui à frente, para a gente estar orando para você, para estar abençoando você, abençoando a tua casa, para que você saia daqui com os passos novos, com as vestes novas e com a autoridade que Ele quer te devolver. Ele não quer te dar, Ele não tomou, Ele quer restabelecer sobre a tua vida, sobre a tua casa, sobre o teu ministério, sobre a tua família, em nome de Jesus. Saia do seu lugar. Se você precisa de alguma dessas, restabelecer alguma dessas autoridades, eu convido você, em nome de Jesus. Suportar o ide, pois um anel em meu dedo e me tirou o medo, novas sandálias e disse: vai. Aleluia! Seja corajoso, irmão. Seja corajoso, irmã. Deixa Deus transformar a tua vida. Não existe